Você que vai fazer uma prova ou concurso público precisa saber tudo sobre sinônimos e antônimos. Vamos lá? Vamos aprender tudo sobre isso? O que a gente vai aprender nessa aula? A teoria, então eu vou falar tudo sobre sinônimos e antônimos. Nós vamos aprender também os maiores erros dos concurseiros. Quando você for fazer a prova, se você já viu esse erro, a hora que você identificar ele, você vai acertar a sua questão. E também vamos falar sobre dicas para que você seja mais rápido. Você precisa estar na frente dos seus concorrentes. Uma coisa que você vai fazer para acelerar muito as suas questões e vai sobrar tempo para que você consiga fazer a resolução das outras matérias. E depois disso, vamos fazer a resolução de exercícios juntos. Eu vou mostrar para você os exercícios, então nós vamos ver a teoria, os maiores erros, dicas para ser mais rápidos e ao fim você vai ver se você está acertando ou não as questões, que é o mais importante no momento da prova. Então fica até o final que todos esses itens são importantes. A primeira coisa que vou destacar é como isso cai em concursos. Veja, prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a matéria língua portuguesa, o segundo item, sinônimos e antônimos. Então é um item que cai para soldados. Se você quer ser soldado da Polícia Militar, precisa saber sinônimos e antônimos. Mais um, concurso interno para sargento da Polícia Militar, também é o segundo item aqui. O 1.1, interpretação de texto é 1.1 no caso, e 1.2 é os sinônimos e antônimos. Então está presente em diversos concursos. E é importante que você saiba exatamente os detalhes sobre sinônimos e antônimos para você não errar na sua prova. Vamos então? Vamos ao que interessa? E vamos começar falando sobre sinônimos. O que são sinônimos? Parte teórica. Sinônimos são palavras com escrita diferente e significados similares ou iguais. Vamos a alguns exemplos? Vamos lá. Exemplo de sinônimo: feliz e alegre. Mais um exemplo: rápido e veloz. Outro exemplo: reluzente e brilhante. Veja que o significado ou é idêntico ou é muito parecido. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para não errar na sua prova: sinônimos fora de contexto. Há palavras que quando elas não estão num contexto, elas são sinônimos. Ou sinonímia, né, como é chamado, às vezes cai em prova assim. Então, fora do contexto, elas são sinônimos. Mas dentro de um contexto, como é o caso de uma frase que eu coloquei aqui: comprei essa casa, mas ainda preciso de um lar. Casa e lar, fora de contexto, podem ser utilizados como sinônimo. Mas nesse caso específico, no caso dessa frase, casa é utilizado como construção, né? Comprei essa casa, seria ali o imóvel, mas ainda preciso de um lar. E lar é utilizado como família. Então seria aqui: comprei uma casa, mas ainda preciso de uma família, ok? Então você tem que olhar bem o contexto para verificar se é um sinônimo ou não. E quando é excelente usar sinônimo? Tem horas que é muito bom você usar sinônimos, você dominar a estratégia de usar sinônimos em questões discursivas. Então naquelas provas que vem a questão aberta para você escrever, é muito importante você usar sinônimos. Em redações, isso enriquece o vocabulário. Imagina se você ficar repetindo toda vez a mesma palavra, como o seu texto vai ficar esquisito. Vamos usar uma frase que eu deixei aqui como exemplo, que eu escrevi para vocês verificarem a diferença que faz utilizar sinônimos. Os policiais abordaram o indivíduo durante a operação. Após liberarem o indivíduo, os policiais retornaram ao patrulhamento e o indivíduo demorou para dormir aquele dia. Você repetir demais no mesmo termo torna pobre o seu vocabulário. Isso diminui muito a sua nota em questões abertas, em redações. Olha a diferença que dá no mesmo texto quando você utiliza termos que podem ser usados ou utilizados naquela frase como sinônimo. Os policiais abordaram o indivíduo durante a operação. Após liberarem o suspeito, que aqui foi utilizado como sinônimo de indivíduo, fora de contexto ele não é, mas dentro do contexto, suspeito e indivíduo aqui é utilizado como sinônimo. Então, os policiais abordaram o indivíduo durante a operação. Após liberarem o suspeito, os agentes da lei retornaram ao patrulhamento e o cidadão demorou para dormir aquele dia. Então a gente alterou, utilizou aqui para policiais os sinônimos agentes da lei. Para indivíduo, dentro de um contexto, utilizamos a palavra suspeito e depois cidadão, para que o nosso vocabulário fique mais rico. A pessoa que vai olhar vai falar: caramba, que vocabulário bom. E para você aumentar o vocabulário não tem jeito, você tem que ler. A leitura, como eu falo em outros vídeos, é muito importante. Imagine se você lê 10 páginas por dia, coloque isso todo dia durante um ano, dá mais de 3.000 páginas lidas durante um ano.
Então é muito importante que você faça a leitura e isso vai entrando na sua cabeça, aquele vocabulário ele vai melhorando, vai aumentando e você consequentemente vai escrever um texto melhor. E quanto tempo você demora para ler 10 páginas? Se demorar 2 minutos para ler uma página, são 20 minutos por dia. Acorda um pouquinho mais cedo, vai ler à noite antes de dormir, mas tenta ter isso como regra, pode ajudar para muita coisa, para várias matérias. Na hora de você entender um texto, a leitura ela vai ajudar muito. Vamos lá, vamos continuar? Falei bastante sobre sinônimos, agora vamos falar sobre antônimos. O que são antônimos? Palavras com escrita diferente e significados opostos. Alguns exemplos de antônimos: feliz e triste, rápido e lento, reluzente e fosco. Cuidado com antônimos também. O mesmo cuidado que tem que ter é com antônimos fora do contexto também. Vamos lá? O dinheiro hoje vale muito pouco. Muito e pouco são sinônimos, ou antônimos no caso. Muito e pouco são antônimos. Fora do contexto pode ser que sim, mas nesse contexto o muito é intensidade, né? Ele coloca aquilo lá como pouco demais. Então é uma intensidade, não é utilizado como sinônimo nessa frase. Então observe sempre o contexto. Sempre que você for fazer uma prova, observe bem o contexto para verificar se é um sinônimo ou não. Porque fora do contexto, pode ser que seja sinônimo, mas dentro do contexto há a possibilidade de não ser sinônimo ou, no caso, não ser antônimo também. E vamos fazer algumas questões para a gente fixar e ver se você conseguiu entender exatamente sinônimos e antônimos. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva nesse canal, toque no sininho, ajuda a gente a entregar bastante conteúdo de valor, que a ideia é que você aprenda bastante para quando chegar na sua prova, tire de letra. E vamos às questões. Primeira questão da VUNESP em 2024. Vamos ler a questão? Na passagem do primeiro parágrafo, um rígido projeto de lei de mídia social que provavelmente vai revolucionar a vida de muitos jovens. Os termos destacados são correta e respectivamente sinônimos de. Então, são respectivamente sinônimos de. Rígido é sinônimo de tolerante, rigoroso, severo, organizado. Então aqui, tolerante não, rigoroso sim e severo sim. Revolucionar, agitar, apaziguar. Então aqui alternativa A, rígido. Alternativa A não, alternativa B. Rígido é de rigoroso e alvoroçar seria revolucionar. Perceba que aqui está falando na passagem do primeiro parágrafo. Que parágrafo é esse? Nem sempre você precisa ler o texto. Vamos lá, olha o tamanho do texto que você teria que ler para depois responder essa pergunta. Então vai ficar uma dica muito interessante para você acelerar demais as suas provas, que é você olhar de uma forma estratégica cada questão. Vamos lá, questões de português. O que você vai olhar primeiro? Leia o que se pede. Então nesse caso aqui você vai ler a pergunta em si, sem ler o texto, sem nada. Depois, leia as alternativas. Há a possibilidade muito grande que você leia a questão, vá para as alternativas e já consiga encontrar a resposta de cara. E depois, você pode ler o quê? Você pode ler o texto se for necessário. Se você julgar que é necessário ler o texto, você faz a leitura do texto. No caso da questão anterior, que eu vou até voltar aqui um pouco, eu não precisaria nem ler o texto para conseguir responder essa questão. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. VUNESP 2024 também. Nós pulamos o texto, pulamos aquele textão todo e fomos direto para a questão para acelerar bastante a sua prova. Nossa, isso daí vai fazer você ganhar muito tempo para as outras questões. Na frase do quinto parágrafo, pode-se pensar que a especialização nas assistências seja um subterfúgio para escamotear uma habilidade precária. Os termos em destaque, que é escamotear e precária, têm como sinônimo correta e respectivamente, vamos lá? Escamotear. Escamotear é esconder algo, não mostrar alguma coisa. Então, ludibriar, escamotear. Acobertar, acobertar pode ser escamotear. Esconder, também ocultar. Tirando ludibriar aqui, B, C e D podem estar certas. Então a gente já elimina aqui a precário. Contínuo é sinônimo de precário? Insuficiente é sinônimo de precário? Insuficiente é sinônimo de precário. Assídua? Não. Então aqui a alternativa C. Esconder, que é sinônimo de escamotear, é insuficiente e é sinônimo de precário.
Vamos à próxima questão? Próxima questão. VUNESP, na frase, os filhos raramente visitam os pais. No quinto parágrafo, que seria do texto, e a gente está pulando o texto aqui, estamos ganhando muito tempo na nossa prova, o advérbio destacado é antônimo de. Então a questão aqui já foi outra, não é sinônimo, é questão sobre antônimo. Então seria a palavra raramente, é antônimo do que? Realmente, e ambos expressam circunstância de afirmação. Eventualmente não é antônimo de raramente. Eventualmente é sinônimo de raramente. Frequentemente, e ambos expressam circunstância de tempo. Raramente e frequentemente são antônimos. Os dois expressam circunstância de tempo? Sim. Então, alternativa C. Para ter certeza, vamos olhar as outras? Para a gente eliminar ocasionalmente. Ocasionalmente seria sinônimo de raramente. E continuamente, aí continuamente poderia até ficar próximo de ser um antônimo de raramente. Porém, nós vemos aqui que a circunstância meio, então não expressa a circunstância meio. Então a gente pode eliminar aqui e sabe que a alternativa é a alternativa C. Vamos à próxima questão? Próxima questão. Assinale a alternativa na qual o antônimo está indicado corretamente. Então vamos lá? Diminuir, vírgula, reduzir. Então aqui está falando das duas coisas, diminuir e reduzir. Ele é antônimo de incentivar? Não. Desestimular é antônimo de ampliar? Também não. Único e especial é antônimo de genérico? Opa, aí parece bastante, hein? Uma coisa que é única e uma coisa que é genérico. Genérico é algo que todo mundo tem, praticamente. Seria tido como uma palavra sinônima disso. E único, especial, uma coisa rara. Então aqui eu já vou deixar essa questão aqui com uma possibilidade de ser certa. Vou olhar as outras? Calmo e tranquilo. É sinônimo de merecimento? Ou é antônimo de merecimento? Não. Incapacidade é antônimo de irritado? Também não. Então a gente tem aqui a alternativa C. É a alternativa correta. Deu para entender bem? Eu acho que você vai acertar tudo sobre sinônimos e antônimos na sua aula. Lembra do cuidado de observar o texto e observar o contexto, tá ok? E o próximo assunto que nós veremos nas nossas aulas é o sentido próprio, o sentido figurado das palavras. Acompanhe as nossas aulas que você vai ver tudo sobre português. Vai passar na prova tranquilo. Lembre-se, é uma escada e a cada degrau você aprende mais. Toda vez você precisa assistir os seus vídeos, você precisa fazer as questões e assim você vai ter um conhecimento muito grande e vai tirar de letra a sua prova. Até mais, até a próxima aula.